E está no ar a primeira edição do Segundo Hora na Veia, aquele programa que vai trazer tudo o que acontece na segunda divisão das principais ligas europeias. Aqui teremos as segundas divisões dos campeonatos francês, português, italiano, alemão, espanhol e inglês. Eu sou Alexandre Vieira e te farei companhia nos próximos minutos, junto com a nossa equipe excelente de repórteres que, além de trazer informação, trarão muito futebol. Tá certo? Então, sem mais delongas, sem enrolação, vamos para as informações de dois campeonatos, de uma tacada só com o Lucas Silva, que vai trazer as informações da segunda divisão portuguesa e da segunda divisão da França. É com você, Lucas! A segunda Liga de Portugal teve uma semana bastante movimentada no mercado da bola. O meio-campo João Amorim é o mais novo reforço na Feirense. Joãozinho e João Diogo foram contratados pelo Estoril Praia. Além disso, Jonathan Luca é o mais novo reforço da Farense. Ele vai ter contrato por 2 temporadas e meia. Agora vamos à notícia da última rodada que aconteceu nesse último final de semana, a 16ª rodada. O Varzim perdeu dentro de casa para o Académico de Viseu por 2-1. O Feirense saiu vencedor por 1-0 em cima do Porto B. Sport de Covilhã 1, Estoril Praia 0. O Benfica conseguiu um belíssimo resultado dentro de casa, ganhando por 4-0 do Casa Pia. Chaves e Leixões não saíram do 0-0. Penafiel venceu a Farense por 3-0, Farense que é a vice-líder do campeonato. Mafra e Vila Franquense ficaram no 1-1 e o líder nacional ficou no 0-0 contra o Oliveirense. Para finalizar a rodada, o Acadêmica ganhou de 3-0 da Cova da Piedade. Vamos à classificação atualizada do torneio. O Nacional continua líder com 33 pontos, acompanhado da Farense também com 33. O Sport da Covilhã tem 27, atrás vem o Mafra também com 27. Chaves tem 26, junto com o Varginha também 26 pontos. Acadêmica e Leixões com 24, Penafiel e Acadêmico do Viseu também com 23 pontos. Estoril Praia 22, Feirense 22. Em 13º colocado Benfica B com 21 pontos. 14º Oliveirense com 18, Vila Franquense 16. Em 16º temos o Porto B com 15 pontos, Casa Pia e Cova da Piedade são os lanterninhas ali com 8 pontos conquistados. A Ligue 2, segunda divisão do futebol francês, acertou um contrato de 4 anos com a empresa BKT, empresa indiana especializada em veículos industriais. A empresa terá o direito do nome do torneio europeu durante este período. A partir da temporada de 2020-2021, a competição passa a se chamar então Ligue 2 BKT. Até este ano, a segunda divisão francesa mantinha acordo de name rights com a rede de pizzaria americana Domino's. O novo acordo é uma expansão da parceria entre BKT e LFP, a Liga de Futebol Profissional Francesa. Agora vamos às notícias da última rodada que aconteceu no campeonato da Ligue 2. O Niort perdeu dentro de casa para o Le Havre por 1-0. O Le Mans também foi derrotado por Auxerre por 1-0. O Ajax conseguiu a vitória dentro de casa por 3-1 contra o Grenoble. O Clermont venceu por 3-2 o Troyes. Além disso, tivemos outra derrota de um mandante. O Aveyron perdeu por 2-1 para o Charleroi. O Sochaux empatou em casa contra o Paris FC. O Nancy dentro de casa foi vitorioso e ganhou do Valenciennes. Chambly venceu o Orleans, que é o último colocado da competição. Além disso, o líder fechou essa rodada vencendo 2-1 o Caen dentro de casa. Tivemos uma partida atrasada que vai ser disputada no dia 18 desse mês entre Guingamp e Lens, que é o vice-colocado da competição. Vamos à classificação atualizada. O Lorient tem 42 pontos e é o líder. Lens, na vice-colocação, tem 40 pontos. O terceiro colocado é o Troyes com 38. Na sequência, Ajaccio tem 36 pontos. Em quinto, Clermont com 33. La Havre com 32. Nancy tem 30 pontos, é o sétimo colocado. Em oitavo, temos o Valenciennes com 30 pontos. Nono, o Sochaux com 28. E em décimo, fechando, é o Guingamp com 27 pontos. Na última parte da tabela temos o Grenoble com 26, Auxerre com 23, Chambly também tem 23 pontos. O Avren tem 21 pontos, acompanhado do Caen também com 21. Na 16ª colocação temos o Châteauroux com 21,
Le Mans em 17º com 20, em 18º o Niort com 17 pontos, Paris FC tem 16 é o 19º e o Lanterninha é o Orleans com 13 pontos. Essa foi a Ligue 2, segunda divisão francesa. Meu nome é Lucas para o Segundona na Veia. Um abraço. O menino gosta de trabalhar, hein? Ele que é o setorista desses dois campeonatos. Muito obrigado pelas informações. As equipes das duas divisões, né, estão surpreendendo até nas suas taças, nas suas copas nacionais. Tem muitas equipes presentes nas quartas de final, nas oitavas de final. Interessante, tá certo? Quer ficar por dentro de tudo que acontece no futebol no Brasil e no mundo? Acesse futebolnaveia.com.br. Artigos de opinião, notícias, Mercadão da Bola, Copa São Paulo de Futebol Júnior e 9 estaduais estarão cobertos pela nossa equipe de redatores. Então acesse lá futebolnaveia.com.br para ficar por dentro de tudo o que acontece no futebol, tá certo? Agora eu vou com Alan Martins com as informações do Campeonato Espanhol. Pela 23ª rodada da La Liga 2, tivemos uma terça-feira magra. O Sporting Gijón venceu a equipe do Elche por 1-0, mesmo placar de Málaga e Ponferradina, com vitória para os mandantes. O Albacete ficou no 1-1 com o Fuenlabrada. Já o Zaragoza chegou à sua segunda vitória consecutiva, vencendo Las Palmas por 1-0 fora de casa. Com o resultado, a equipe chegou à terceira posição na tabela, ficando a 6 pontos do líder Cádiz. Já na quarta-feira, o Raio Vallecano venceu por 1-0 a equipe do Lugo. Pela ponta da tabela, o Huesca venceu de virada a equipe do Tenerife, por 2-1. Com o resultado, a equipe assegurou a quarta posição na tabela. E por fim, tivemos duas partidas com finais emocionantes. O Alcorcón vencia por 2-1 a equipe do Numancia, até os 49 do segundo tempo, quando sofreu empate. Com o resultado, a equipe visitante chegou à sexta posição na tabela, ficando na zona de playoffs. Por fim, o líder Cádiz vencia por 3-1 o Mirandes, placar conquistado já aos 45 do segundo tempo. Contudo, os visitantes conseguiram um empate heróico, fazendo 2 gols já no final da partida, aos 50 minutos e 52. Com o resultado, os líderes da competição chegaram à sua terceira partida sem vitória, vendo assim equipes como Almeria e Zaragoza se aproximando na briga pela liderança da competição. E essas foram as informações da La Liga 2. Eu sou o Alan Martins para o Segundona na Veia. Tá certo, muito obrigado, Alan, pelas informações. Podemos ter novidades, né, ao final da janela de transferências lá na segunda divisão espanhola. O Almeria, como o Alan trouxe, que está na segunda colocação do Campeonato Espanhol, tem interesse no Gustavo Scarpa, né? A negociação se arrasta há um bom tempo. Acho que o Palmeiras está querendo garantir um pouco mais de grana, né? E o Almeria está bem disposto a contratar o jogador. Eu acho interessante até para ele, porque é uma equipe que vai subir, que está tendo investimento, que foi comprado e promete investir na La Liga. Então acho que é uma boa para o Gustavo Scarpa já começar aí na segunda divisão, se ambientando, para quem sabe aí, quando subir para a primeira divisão, ser um dos grandes destaques da equipe. Tá certo? Bom, já falamos de campeonato francês, campeonato português, já falamos de campeonato espanhol, agora eu vou para a Itália com as informações da segunda divisão italiana com Ivan Garcia. A Série B italiana volta nesta sexta-feira com a partida entre Frosinone e Pordenone, que estão brigando pela parte de cima da tabela. Com isso, durante a pausa, a equipe do Frosinone contratou o jogador Andrea Tabanelli, que deixou o Lecce após 2 anos no clube. Uma outra notícia que chamou a atenção nas últimas semanas foi a campanha do Virtus Entella, convocando as pessoas a assistirem os últimos 10 jogos da competição, com os ingressos que variam de 45 a 210 euros. A equipe atualmente ocupa a 4ª colocação com 29 pontos. O Crotone também está confiante nessa segunda parte da competição. A equipe enfrenta nesta segunda-feira, 20 de janeiro, o Cosenza Calcio. Diante disso, o defensor Vladimir Golemic falou que a equipe começou bem, mas que alguns resultados acabaram não vindo, mas que uma boa sequência de vitória e com boas performances, o time conseguiu se manter na parte de cima e é onde eles querem se manter nas próximas rodadas. O campeonato tem como líder o Benevento, que só perdeu uma vez na competição com 46 pontos, e enfrenta o Pisa, que está na 13ª colocação. Em segundo lugar, o Pordenone com 34 pontos, e em terceiro, o Crotone com 31. Da Série B italiana, Ivan Garcia para o Segundona na Veia. Próxima parada, Alemanha.
A briga para conseguir uma promoção à Série A do Campeonato Alemão, a Bundesliga, segue acirrada. As atividades ainda não foram iniciadas em 2020 e só retornarão na terça-feira, 28. Por enquanto, as equipes estão na fase de preparação, fazendo amistosos de intertemporada. No entanto, aqui você fica por dentro de tudo o que aconteceu e que ainda vai acontecer na competição. O líder Arminia Bielefeld tropeçou fora de casa na última rodada e perdeu para o St. Pauli por 3-0. A sorte do time foi que o Hamburgo, segundo colocado, apenas empatou com o Darmstadt por 1-1. Enquanto isso, o Stuttgart, que fecha o G3, também empatou por 3-3 frente ao Hannover. Enquanto que já na parte baixa da tabela tivemos mais triunfos do que em sua ponta. O Nürnberg, 16º colocado, bateu o lanterna Dynamo Dresden por 2-0 no estádio Max Morlock, enquanto que o Werren permaneceu na 17ª posição, ganhou do Karlsruhe fora de casa pelo placar de 1-0. Na próxima rodada, 19ª desse campeonato, o tricolor que lidera a competição volta a campo para bater de frente com o Bochum em casa. O vice-líder Hamburgo vai medir forças com o Nürnberg e, visando botar pressão nos times da frente, o Stuttgart vai tentar a sorte contra o Heidenheim. Até o momento, o grande destaque negativo ficou por conta do Hannover. Equipe tradicional da elite alemã ainda não conseguiu demonstrar um bom futebol e não anda muito bem das pernas. Por enquanto, corre um sério risco de rebaixamento, estando apenas a 2 pontos da zona da degola. Eu sou o Vinícius de Oliveira e essas são as informações da Série B alemã para a segundona na veia. Muito obrigado ao Ivan Garcia, ao Vinícius Oliveira pelas informações das segundas divisões italiana e alemã. Tá faltando algo? Tô sentindo que falta. Temos o melhor campeonato do mundo, que é a Premier League. Podemos dizer que a segunda divisão, a melhor segunda divisão do mundo é a Championship? Vamos com as informações da competição com o Kaique Ribeiro. Hello, my friends do Segundona na Veia! Agora contarei tudo sobre a 27ª rodada da Championship, que aconteceu no último fim de semana, a começar pelo jogo entre Luton Town e Birmingham, que terminou em 2-1 para os visitantes. Também tivemos a vitória do Brentford sobre o Queen's Park Rangers por 3-1, e com isso, as abelhas seguem na luta pela vaga direta à Premier League. Já na briga contra o descenso à League One, o Burnley derrotou o Huddersfield Town por 1-0, mas ainda assim, os Tykes permanecem na zona de rebaixamento. Outro time brigando para não cair, o Stoke City, empatou em casa em Stoke-on-Trent contra o Millwall por 0-0 e o clube londrino segue na briga pelos playoffs da Championship. No encontro das duas equipes campeões da elite do futebol inglês, Blackburn e Preston North End ficaram apenas no 1-1. Os Rovers permanecem no meio da tabela, enquanto os Whites continuam na briga por uma vaga nos playoffs. Agora, em Wigan, os Latics perderam em casa para o Bristol City por 2-0 e continuam numa luta difícil contra a queda para a League One, onde já disputaram há 2 temporadas atrás. O Fulham venceu o Hull City com gol do português Cavaleiro por 1-0 fora de casa, e assim o time de Craven Cottage segue na briga para voltar à primeira divisão, na qual foi rebaixada na temporada passada. Tivemos também o empate do Reading, clube no qual o brasileiro Alexandre Matos, ex-Palmeiras, será dirigente, e do goleiro Rafael, ex-Santos, contra o tradicionalíssimo Nottingham Forest por 1-1. Os bicampeões europeus continuam na briga para retornar à Premier League. Ainda tivemos o empate entre Middlesbrough e Derby County, time de Wayne Rooney por 1-1, e no clássico galês entre Cardiff e Swansea, a partida terminou em 0-0. Apesar das equipes finalizarem bastante, tivemos apenas 3 finalizações no alvo para o Cardiff e uma para o Swansea. Enfim, terminando a rodada, os líderes, West Bromwich, do brasileiro Matheus Pereira, empatou em Londres contra o Charlton por 2-2. Mesmo assim, conseguiram pular para a liderança da competição, devido à derrota do Leeds United de Marcelo Bielsa para o Sheffield Wednesday por 2-0. Agora passaremos à classificação da Championship. West Bromwich lidera com 53 pontos, seguido do Leeds com 52. Na terceira posição, abrindo a zona de playoffs, está o Brentford com 46 pontos, seguido do Fulham com 45, o Nottingham Forest com 44, o Sheffield Wednesday com 42 pontos. Essas 4 equipes brigariam pela última vaga na Premier League no momento. E para finalizar, os 3 rebaixados da League One seriam o Burnley com 24 pontos na 22ª posição, o Wigan com 23 pontos em penúltimo e no último lugar o Luton Town com apenas 21 pontos. Eu sou Kaique Ribeiro e essas foram as informações do English Football League Championship para o Segundona na Veia. See you in the next week, friends! Muito obrigado, Kaique Ribeiro. O Leeds, eu tô muito curioso para ver o Marcelo Bielsa trabalhando na Premier League. Eu torço muito
para que o Leeds suba, né? Bateu na trave na temporada passada, mas eu confio que nessa temporada sobe direto, porque vai ser muito interessante ver o Marcelo Bielsa de novo num grande centro, no campeonato maior. Eu gosto muito das ideias desse treinador, apesar de nunca ter conquistado tantos títulos assim de expressão, mas a ideia de jogo, até que a loucura, por isso que ele é chamado de Louco Bielsa, a loucura que ele tem, também acho que seria muito interessante, né? Teve uns rumores aí de que Santos e São Paulo já tiveram interesse nele há um tempo atrás. Eu acho que seria muito interessante ter o Marcelo Bielsa por perto sempre, tá certo? Bom, fechamos o nosso programa. O recadinho final, não esqueça, vai lá no site Futebol na Veia, você vai saber tudo o que acontece no futebol nacional e do mundo, tá certo? Lá a gente cobre liga chinesa, liga japonesa, a gente tem uns artigos, umas colunas históricas muito interessantes para você que quer saber mais sobre a história de alguns campeonatos. Vai lá, tá muito bacana, cobertura sensacional da Copa São Paulo que tá chegando na sua reta final. Vamos ter a cobertura dos estaduais, então acesse lá futebolnaveia.com.br. Eu me despeço, eu sou Alexandre Vieira para o Segundona na Veia. Até a próxima, tchau, tchau!